Coincidência ou não, a família da nossa paciente Teresa começou a sofrer com estranhos acontecimentos depois do pai ter levado para casa a boneca que pertenceu a uma menina exorcizada anos antes. As coisas com o tempo só pioraram e Teresa, a pessoa que passou por isso junto à sua família, nos mandou esse relato incrível que testemunhou e sentiu na pele, o que a gente só vê em filmes de terror. Seria mesmo por causa da boneca ou seria uma maldição hereditária, um caso legítimo de possessão ou uma doença mental? Então fica aí. Essa noite eu vou contar a segunda parte da história, mais chocante e assustadora, e fica até o final, porque a gente vai saber se o medo da Teresa faz sentido. Ring around the rosy. Boa noite, eu sou a doutora Plague, abrindo as portas do sanatório com os relatos dos pacientes, a segunda parte da nossa história. Para quem ainda não assistiu a primeira parte, eu estou deixando aí nos cards. Bom, os eventos que se seguiram parecem mais roteiro de filme, principalmente depois que a mãe de Teresa decidiu procurar a ajuda do padre. Depois de contar as coisas estranhas na casa, a doença do marido, que ninguém descobriu o que era, sua mudança de comportamento, o padre decidiu que iria no dia seguinte benzer a casa da família. E embora pensasse que, na verdade, Alberto estivesse mesmo com depressão profunda, mas sua opinião mudaria muito depois do benzimento. Ou melhor, da tentativa de benzimento. Logo ao chegar à casa, sentiu que a atmosfera estava pesada. Quando foi ao quarto conversar com Alberto, viu um homem que não era nem de longe aquele que conhecia. Durante as orações, enquanto esparzia água benta pela casa, sentiu calafrios. Pensou logo que estivesse ficando gripado, mesmo porque a casa estava extremamente fria, num dia bem quente. Conforme entrava e saía dos cômodos, a sensação de gripe piorava. A garganta começou a raspar, em seguida a doer. Estava começando a ter dificuldades em proferir as palavras da bênção. O corpo também doía e começou a tossir demais. Era como se uma gripe forte tivesse se desenvolvendo em minutos. Aí ficou tonto e decidiu parar a bênção para voltar outro dia. Foi se desculpar com a mãe da Teresa e comunicar que não se sentia bem. E foi aí que um cheiro horrível de fezes tomou conta da casa. Tão forte que era como se uns 10 banheiros químicos tivessem explodido. E o padre, que já estava ruim, ficou ainda pior. Enquanto se despedia de Teresa e de sua mãe, olhou de relance para uma das janelas e viu que alguém o observava. E não era ninguém conhecido. Viu pouca coisa, mas era um homem e com certeza não era Alberto. Segundo ele, tinha olhos horríveis. Disfarçadamente perguntou às duas se havia alguma visita em casa e a resposta, claro, foi não. A noite chegou e com ela mais pesadelos e perturbações. Alberto começou a ter crises em que gritava muito e passou a tomar altas doses de calmante para que parasse. E com isso, então, passava a maior parte do tempo dopado. Nos dias seguintes, tudo só piorava. Depois de quase levar uma surra do pai, por motivo nenhum, a irmã de Teresa, que deu uma chegadinha em casa, decidiu que não voltaria mais e foi passar uns tempos com uma tia. A casa exalava o mesmo cheiro tenebroso todos os dias, sempre à mesma hora, e nem 2 encanadores diferentes conseguiram resolver o problema. Enquanto isso, Teresa continuava a ouvir os barulhos no quarto. No dia seguinte, como combinado, o padre foi até a casa de Teresa, mas não quis entrar. Detalhe, a tal gripe passou misteriosamente na mesma noite que começou. Bastou que ele saísse da casa. Antes disso, resolveu passar na casa de um velho amigo, o Sr. Benedito, um benzedor poderoso, e contou o que aconteceu durante o benzimento, o que acontecia na casa nos últimos tempos e principalmente o estado de saúde de Alberto. E com a conversa confirmou o que suspeitava. Não se tratava de uma depressão, e sim de uma perturbação. Ao contrário do que muita gente pensa, uma entidade jamais possui o corpo da pessoa, isso é impossível. O que é possuído é a mente. As doenças são causadas pela fraqueza em que a pessoa fica, já que a entidade suga sua energia. Segundo o Sr. Benedito, o tal homem que o padre viu na janela seria a entidade dominante, que provavelmente nunca teria sido humana. Talvez um bestial,
ou até mesmo um demônio. O padre contou tudo isso à mãe de Teresa, perguntou como iam as coisas, disse que não poderia benzer a casa, mas que conhecia alguém que podia. E o padre fez o certo, já que para lidar com qualquer entidade é preciso saber exatamente com que se está lidando. Caso contrário, a entidade vai ficar ainda mais irritada e causar mais estragos. Percebam como as coisas pioraram depois do benzimento. Quando soube de tudo, a mãe de Teresa ficou ainda mais apavorada e aceitou na hora que o Senhor Benedito fosse até lá o mais rápido possível. E assim foi feito. Já no dia seguinte, bem cedo, o padre e o benzedor chegaram à casa. Dando uma olhada rápida em tudo, o benzedor percebeu que tinha algo sim de errado. Teresa e a mãe acompanhavam tudo. Finalmente, ele disse que o problema não estava na casa, o lugar não era assombrado, mas estava assombrado. E disse que alguém na família estava com encosto. E como, claro, já tinha visto que não era nenhuma das duas, pediu para falar com o Alberto. Antes da gente continuar, se você está gostando, se inscreva e se interne, ativa o sininho, deixa o like para ajudar o canal e os nossos bichinhos, tá certo? Então vamos lá. E o senhor Benedito insistiu muito que precisava ver Alberto e, acompanhado pelo padre, foi até o quarto. E o homem estava transtornado. Suas feições estavam pesadas, ele parecia estar com raiva. E assim que viu os dois homens entrando, chamou pela esposa, gritando para que os tirasse dali. Quando chegou com a mãe ao quarto, Teresa não reconhecia seu pai no homem que estava naquela cama. Era como se ele não estivesse ali. Segundo ela, os olhos não eram os dele. E aquilo assustou. Foi quando o senhor Benedito começou a conversar com Alberto. Mas não era bem com Alberto que ele estava falando. Vocês entendem, né, o que eu estou querendo dizer? Na realidade, ele se dirigia à entidade. Perguntou coisas como qual era o nome, o que seria. E disse que haveria 2 modos de sair de lá. O modo fácil e o modo difícil. E foi aí que todo mundo ficou apavorado. Alberto, ou seja lá o que tivesse com ele, começou a rir. Uma gargalhada de deboche, horrível, assustadora. Definitivamente, não era ele. E a confirmação veio quando o cheiro de novo invadiu a casa. E ao lado da cabeceira da cama, o mesmo homem horroroso que tinha se mostrado ao padre na janela estava ali, com as mãos no ombro do Alberto. E Teresa o viu, mas não foi a única não, porque o benzedor também já tinha visto. Segundo a descrição, era um homem com barba e cabelos compridos, que se juntavam em um rosto sujo, fazendo com que parecesse uma criatura monstruosa. Ele sorria desafiadoramente para o benzedor e mostrava os dentes podres. Alberto estava muito irritado, mandava todos embora do quarto, falava palavrões, praguejava e xingava. Disse coisas horríveis à esposa e à filha, também ao padre e ao senhor Benedito. A mãe de Teresa não aguentou mais e saiu. Já Teresa queria ficar, queria ver o que seria feito. O padre pediu que ela também saísse, mas o benzedor disse que ela poderia ficar. Com certeza ele tinha visto nela o dom. Quando saiu do quarto, o senhor Benedito começou a preparação para o ritual de limpeza, que seria forte e poderia levar até mais de um dia. E segundo ele, era o que suspeitava, não se tratava de um espírito, de alguém que já foi vivo, e sim de uma entidade antiga e que teria sido conjurada no passado. Não tinha como saber porquê e nem o motivo, mas precisava ser aprisionada de novo, ou poderia até matar Alberto e destruir a família inteira. Foram mais de 3 dias e 3 noites de orações fortes, benzimentos, e o padre auxiliava como podia. E com isso Alberto ficou ainda mais violento, foi intercalando momentos de fúria com os de completa inconsciência. O resto da casa estava impregnado com aquele cheiro, estava gelada, sombria, parecia até mais escura. Atrás de uma entidade obscura, podem existir outras que a seguem. O benzedor viu pela casa muitos rastejantes, tinha larvas astrais, mas foi Teresa que teve a pior visão. No banheiro, ao lado da privada, havia uma velha sentada. Era horrorosa e parecia comer as fezes. Muito assustada, ela gritou e o senhor Benedito veio em seguida e também viu. Na mesma hora, fez uma oração, jogou um líquido em todo o banheiro e enfraqueceu aquela coisa horrorosa. Dona Jesus diz que se seguiram a entidade daquele homem, foi sentindo que Alberto se fortalecia com as orações e focou na outra médium da casa. Claro,
a Teresa. Ela sentiu isso e lembrou-se da boneca e correu para pegá-la, entregou ao benzedor. E vendo aquela coisinha feia, ele desconfiou que aquela boneca era meio que um recipiente. Depois de saber da história do exorcismo da menina, teve certeza. Mas levá-la para casa foi mesmo um grande erro. Só que com isso ficou muito mais fácil saber que decisão tomar. Com um ritual demorado, forte e com a participação de Teresa, que disse que sentiu o tempo todo a presença da bisavó junto a ela, as entidades foram novamente aprisionadas na boneca, que foi levada embora pelo benzedor. A velha do banheiro foi banida, juntamente com o barbudo trevoso. Alberto foi melhorando lentamente, Teresa também, e a casa foi limpa. Mas muitos anos depois, hoje que Teresa está com mais de 30 anos, sente que o mal pode estar voltando. Já está casada, vivendo em outra casa, mas começou a sentir novamente aquele cheiro horrível e tão conhecido. Voltou a ouvir os barulhos nas paredes e a ter pesadelos com a boneca, que depois de ter sido levada pelo homem, nem sabe mais por onde anda. Ela acredita que a mesma entidade esteja rondando novamente sua vida e teme por isso. Teme também pela vida do seu filhinho de 5 anos, que anda com medo de uma moça feia no banheiro. Certamente ele também recebeu o dom, mas o maior medo de Teresa é de que a maldição também tenha sido passada, e tem muito medo de tudo acontecer de novo. A gente espera que mais uma vez a bisavó esteja sempre rondando e protegendo mais uma vez essa família. Teresa é uma médium forte e com certeza, se soube lidar com isso aos 12 anos de idade, vai saber agora. E o filhinho dela, com certeza, também tem a proteção da bisavó. Eu espero que vocês tenham gostado do relato. Teresa, espero que tudo dê certo para você. Mais uma vez, muito obrigada por dividir com a gente. E muito obrigada também a todo mundo por ter assistido esse vídeo. Se inscreva, ativa o sininho, deixa o like, porque aqui sempre tem terror em todas as suas formas. Semana que vem eu já volto com mais relatos dos pacientes. Doutora Plague fechando as portas do sanatório. Boa noite. Vão dormir.